Então, a nossa querida palestrante, Márcia Leon, é pediatra, espírita, lá de Brasília, é, e é responsável pelo departamento da família da AME Brasil. AME, como vocês sabem, é a Associação Médico Espírita, né? E a Márcia Leon também é vice-presidente da AME Planalto, que fica em Brasília. E coordena um projeto muito lindo que ela vai nos apresentar, que é o projeto Acenda uma Luz, né? Então, Márcia, com você a palavra. Obrigada. Obrigada, obrigada, Sônia. Bom dia a todos os amigos. Alegria em ver algumas carinhas aqui que a gente já conhece de alguns locais, né, Marli? Marli, da anterior coordenadora da área de família do Paraná. Tudo bem, Marli? Tudo bem, seja muito bem-vinda, é um prazer em vê-la novamente. Obrigada. E aqui a gente tem a honra de trabalhar juntinho com os amigos aqui da Coordenação Nacional da Área de Família, o Marco Leite, a Cris, né, que é responsável pela área de família da FEB. E esse é um tema, amigos, que a gente tem tido a satisfação, eu vou dizer satisfação, apesar de ser um tema extremamente delicado, mas a satisfação de poder conversar um pouquinho, levantar alguns esclarecimentos tão necessários sobre essa temática do abuso infantil e na adolescência e o quanto que essas famílias sofrem. A gente tem aqui no nosso consultório, no nosso serviço de pediatria, infelizmente, casos, vamos dizer assim, casos novos, mensais, né? Nós trabalhamos na rede privada, não estamos mais na rede pública, mas a gente sabe que trabalhar com o abuso infantil, sexual infantil e na adolescência traz para muitas pessoas dificuldades, porque falar em sexualidade é ainda um tabu muito grande para muitas pessoas. Então, esse projeto, ele é um projeto da AME Brasil, que está alocado no nosso departamento, justamente porque envolve família, e na família nós temos pais, cuidadores, filhos, avós, e quando estamos falando do núcleo mais próximo, né? Então, realmente é uma necessidade, porque a criança e o adolescente têm voz de um tempo para cá. Todos nós que estamos aqui acima dos 50 anos, temos a lembrança das nossas educações e das educações familiares que foram trabalhadas até os anos 60, início dos anos 70, de uma forma muito autoritária, onde no modelo parental autoritário, a família existia a voz do pai, depois lá embaixo a voz da mãe, e mais embaixo ainda a voz dos filhos. Então, quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, é coisa recente. E, por isso mesmo, a criança e o adolescente, ao longo do tempo na humanidade, ele teve pouca voz, né? Ele foi utilizado, essa criança, esse adolescente, desde trabalhos braçais, né, até parcerias sexuais de muitas famílias, e abusados muitas vezes psicologicamente, fisicamente, ao longo da história. E quando a gente pensa nisso, faz necessário a gente compreender o papel da casa espírita neste recurso de auxílio, mas como a gente auxilia sem entender e sem compreender. Então, por isso que o subtítulo desta nossa, fiz a heresia, viu, Sônia, de trabalhar um subtítulo para esse nosso encontro, que é entender para compreender e auxiliar. Nós nunca conseguimos auxiliar sem saber do que nós estamos falando. Então, eu perguntei para a Sônia se seria interessante a gente conversar um pouquinho antes sobre a nossa temática principal, acerca do que, o que ocorre nessa dimensão do abuso, em especial do sexual, né?
para as nossas famílias e as nossas crianças e adolescentes. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Então, a gente sabe que recentemente agora nós tivemos, né, no dia 18 de maio, exatamente uma referência, né, a essa luta da prevenção ao abuso sexual infantil e ao adolescente. E realmente é um dia de levante, né, nas áreas de família das casas espíritas, porque precisamos sim falar sobre isso. E quando nós pensamos no precisamos sim falar sobre isso, nós estamos diante de alguém que está sendo coagido de alguma forma, para que seja satisfeito as necessidades psicológicas, em especial, daquele que pratica o abuso. Então, a gente se recorda da primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 17 a 18, quando João vai retratar numa fala de Jesus, apresentando os seus discípulos e promovendo com que esses discípulos saiam ao trabalho, vai ser dito o seguinte: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e verdade. Como nós da casa espírita podemos fechar os nossos olhos para aqueles que estão passando por dificuldades, por sofrimento? Porque nós sabemos, não só para a criança ou adolescente, mas a família sofre muito quando ela descobre que seus filhos, aqueles maiores tesouros, passaram por situações complexas em termos de abuso, de violência sexual, consequentemente psicológica, com repercussões espirituais ao longo das encarnações. E aí a gente se lembra exatamente o motivo do dia da prevenção ao abuso sexual infantil e na adolescência, do caso Araceli Cabreira Crespo, uma criança de 8 anos, que nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, foi violentada na cidade de Vitória, foi sequestrada, foi dopada, ela foi violentada e foi assassinada. Então, quando a gente fala do dia 18 de maio, nós estamos fazendo uma referência ao sufoco, à dificuldade que essa criança passou em tão tenra idade. E daí a gente vai recorrer ao Viagem Espírita de Allan Kardec, quando o Viagem Espírita de 1862, quando ele faz uma visita a Lyon e a Bordeaux, aos amigos espíritas que lá residiam, e no seu discurso, Kardec vai trazer qual é o papel da casa espírita. Naquela época, não existia a palavra casa espírita, existia a palavra sociedade espírita. Então, ele diz: coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Então, as palavras do codificador são muito fortes. Ela é um convite a cada um de nós. É um convite para que nós possamos realmente trabalhar dentro da área de família e dentro das áreas dentro da casa espírita, recursos que vão fazer de nós o auxílio, muitas vezes não necessariamente inicial, mas aquele auxílio que pode fazer a diferença, porque vai falar à alma, vai falar ao campo mental do espírito, vai falar à família. Então, quando nós pensamos nisso, nós lembramos que a casa espírita é uma família de almas nos dois planos da existência. Então, por isso, o papel tão importante que o codificador nos trouxe, que nós não podemos nos afastar dele. E para que a gente possa trazer para vocês essa questão
do abuso, a gente sempre vai lembrar desse projeto Acenda uma Luz, que é um projeto em que nós vamos ter um trabalho nos anos de 2020, iniciou-se o pensamento sobre ele, mas culminou em 2021 e 2022, naquilo que nós entendemos, no que o papel da Casa Espírita, mas também das AMEs, fazendo essa parceria, trazendo conhecimento técnico, para que nós possamos, então, trabalhar no campo da ação direta, aquilo que realmente é necessário. Esse projeto é um projeto inicial trabalhado pela AME Piauí, através da nossa querida Kátia Marabu, que muitos de vocês conhecem, assim como da AME Rio Grande do Sul, nosso querido Gelson Luiz Roberto e a nossa querida Mariane de Pacedo, que são da Amerx. Então, eles fizeram uma série de lives no canal da AME Piauí, no programa AME Piauí Pergunta, e essas lives foram trabalhadas temas vinculados ao abusador, ao abusado, às famílias e o que nós temos então dentro da consciência médica e jurídica, mas principalmente dentro da avaliação dessas questões pela doutrina espírita. E ele está, então, a partir desse trabalho, como nós estamos na área no Departamento de Família da AME Brasil, como atual coordenadora, então foi colocado, então, pela relevância do tema dentro do nosso departamento. Então, quando a gente pensa, nós vamos, então, trazer aqui alguns dados estatísticos, que é a parte técnica, para posteriormente a gente tratar, então, do nosso tema. Então, o abuso sexual se trata de uma violência silenciosa e camuflada, como nós sabemos. Além disso, entre 2019 e 2021, nós tivemos, então, pelo Disque 100, que é o serviço de denúncia anônima para esse tipo de violência, mais de 200 mil denúncias pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, disponíveis nesse link do governo, em que nós sabemos que, apesar de 200 mil denúncias serem muitas, apenas, em média, 10% dos casos são notificados às autoridades. Então, com toda certeza, a gente pode dizer que, enquanto nós estamos conversando aqui sobre essa temática, existe aqui no nosso país, em média, mais de 10 crianças e adolescentes sendo abusadas nesse minuto, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes é a quarta maior causa de denúncias do Disque 100. Como nós já dizemos, muitos casos são subnotificados ou não denunciados. 72% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem na casa da vítima ou do agressor. Ou seja, é muito próximo, como todos nós sabemos, né? Em especial, as crianças entre 4 e 10 anos de idade. 69% dos casos de violência contra crianças e adolescentes são recorrentes. Eles não acontecem em uma única vez. O abusador, principalmente se ele está dentro de casa, ele vai fazer esse recurso. E em algumas zonas do nosso país, em algumas áreas, ele é cultural. Ele faz parte da cultura dessa relação incestuosa contra a criança e o adolescente. Nos primeiros meses de 2023, ocorreu um aumento de 68% nas violações sexuais contra crianças e adolescentes. Ou seja, aquele número, em torno de 200 mil denúncias, subiu em média 68%. E a maioria acontece dentro de casa. E uma outra coisa que nós precisamos lembrar, que os agressores sexuais de crianças e adolescentes que sofrem distúrbios psiquiátricos são uma minoria. Geralmente, os pedófilos não sofrem de distúrbios psiquiátricos. Porque muitas vezes é fácil a gente colocar a culpa na doença mental, no transtorno psicótico, no transtorno da bipolaridade, no transtorno de personalidade, no borderline. É fácil colocar, mas na realidade nós sabemos pelas fontes, e nós colocamos a fonte de 2000,
porque ela foi a primeira que foi citada até hoje. Então, hoje, em 2023, que é o último relatório, ela ainda permanece assim. Então, a gente vê que é uma enfermidade do espírito, uma enfermidade moral. É claro que os pacientes psiquiátricos, muitas vezes, eles podem sim praticar o abuso, a violência sexual, mas não é dentro do Disque Denúncia e dentro daqueles que buscam em pesquisa fazer essa estatística, não é a maioria, né? E sim a minoria. Então, diante dessa problemática tão expressiva, amigos, é importante a reflexão sobre qual o papel das instituições espíritas frente a essa triste realidade que também já adentrou as suas portas. As portas da casa espírita para esta temática são a área de promoção social, nós temos a área de família, nós temos a área da infância e juventude, nós temos em especial o atendimento fraterno dentro do atendimento espiritual. Então, frente a isso, é claro que outras áreas podem ser acionadas, mas essas são as principais. Frente a isso, como é que nós podemos responder essas perguntas? Como nós podemos dar acolhimento, esclarecimento e encaminhamento? Como receber os envolvidos? Como acolher e trabalhar as dores da alma? Nós estamos preparados para este trabalho? O problema é da família ou ele também é nosso? Como enxergar e ressignificar essa dor à luz imperecível do Evangelho? Então, essas são as perguntas norteadoras que nós fizemos e tem sido feito no projeto Acenda uma Luz. A Casa Espírita não está envolvida e nem pode estar envolvida com denúncias. Esse não é o trabalho da Casa Espírita. O trabalho é poder trabalhar com as criaturas que buscam o apoio, a assessoria da Casa Espírita, é trabalhar como o modus operantes que nós podemos fazer para que tudo isso seja ressignificado, porque tudo isso tem uma incidência enorme no campo mental do espírito, né? E aí todas essas consequências vão ser encaminhadas ao longo das encarnações. Então, por isso, nós precisamos conscientizar. E nós só nos conscientizamos entendendo para compreender e auxiliar. Então, a gente parte para a seguinte pergunta, que parece uma retórica, mas não é. O que faria Jesus em nosso lugar? Esse trabalho a gente apresentou na Federação Espírita semana passada aqui em Brasília, na FEDEF. Graças a Deus nós tivemos uma boa aceitação, no sentido de que a Casa Espírita, a presidência, chegou à conclusão que nós precisamos sim colaborar, não com os olhos humanos, apesar de nós estarmos encarnados e temos os nossos julgamentos, mas começar a fazer um treinamento daquilo que nós poderemos consciencialmente ajudar de uma forma muito mais efetiva, sem medos, sem nos precavermos das consequências, mas sim fazer uma rede de apoio dentro da casa espírita para auxiliar da melhor maneira possível. Porque espírito imperfeito, como nós somos, nós não temos ainda o poder de amar completamente. Geralmente nós temos a tendência de olhar apenas um lado da história. Mas quando a gente abre o olhar para o que o Cristo faz, olhando a história do espírito, nós poderemos começar palidamente a compreender para auxiliar de uma forma mais efetiva. E para isso, quando a gente faz o significado entender para compreender, nós precisamos distinguir duas coisas: o que é abuso e o que é exploração. Qualquer atividade sexual não consensual com uma criança ou adolescente é abuso. É abuso. Uma criança de 2, 3, 5, 9, 10 anos coagida, ela não tem como consentir nada. Ela vai ser obrigada. Então, é uma atividade não consensual. E na exploração, são atividades sexuais em troca
de benefícios materiais, financeiros, presentes, favores ou qualquer outra forma de compensação. No caso do abuso, ele pode ocorrer no ambiente familiar, na comunidade, nas instituições e agora também na forma online. Quando eu falo agora, não no ano de 2024, desde quando a gente vê que a internet invadiu as casas e invadiu a rotina do dia a dia das pessoas, né? E isso começou lá no século passado, nos anos 90. Pode ocorrer nas ruas, no caso da exploração, no ambiente familiar, em estabelecimentos comerciais, nas instituições e também na forma online. O abuso sexual em algumas regiões são endêmico-culturais, que são as relações incestuosas, fazem parte da rotina, infelizmente, de algumas famílias. E no caso da exploração sexual, inclui a prostituição, a pornografia, a exploração sexual online, o tráfico e o turismo sexual. Ambos impactam fisicamente, emocionalmente e espiritualmente essas criaturas. Por isso, a necessidade de nós podemos fazer essa visualização para entendermos o que é uma coisa e o que é outra. E podemos ter, muitas vezes, a confluência dessas duas atividades, tanto do abuso quanto da exploração. E quando a gente pensa no quem abusa, pensando no canal estatístico que nós vimos anteriormente pelo Disque 100, 82,5% dos casos são conhecidos da vítima, onde pais ou padrastos são em torno de 40,8% dos abusadores nas relações, em especial as incestogênicas, entre irmãos, primos e outro parente, em torno de 37,2%, e os avós, 8,7%. E aí as pessoas perguntam, mas será que é só os homens que promovem a questão do abuso infantil ou do adolescente? Nós sabemos também, no aspecto feminino, que também existe, mas a proporção é muito pequena, graças a Deus, né? Mas nós já tivemos no nosso serviço alguns casos em que a mãe era a abusadora, né? Então, descobriu-se de uma maneira muito drástica no consultório da psicóloga, né? E isso trouxe muita repercussão psíquica para essas duas crianças que nós atendemos. E na Sociedade Brasileira de Pediatria, no manual, né, que é principalmente na época do Covid, que foi onde a gente teve o maior número de casos aqui no Brasil das relações de abuso infantil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nesse manual, vai dizer o seguinte: na violência sexual na infância e adolescência, tem-se uma apresentação de rara denúncia pela vítima e pelos que estão ao lado da vítima, muitas vezes envolvidos em um pacto de silêncio e conivência, pela impotência ou mesmo pela concordância por vantagens que recebem em troca dos atos perversos dos abusadores sexuais. Muitos casos em que algumas mães partem de uma cisão na sua relação com com o pai biológico de seus filhos, e ela vai para uma segunda relação afetiva, e essa relação afetiva traz a ela benefícios, porque ela vai vendo ao longo do tempo que esse companheiro novo é um abusador, ela não denuncia, ela passa a ser conivente. E isso não é incomum da gente ver nos dias de hoje. Então, existe um pacto de silêncio e de conivência desta companheira para, no caso da denúncia, né? E aí isso ainda agrava muito mais, porque a criança ela é desacreditada. A mãe, ela fecha os olhos. E essa criança, ela, além do desacreditar, ela passa a se por mentirosa. É ela que está provocando esse companheiro. A gente já teve inúmeros casos nessa modalidade, né?
E esse problema, amigos, não é só da classe C, D e E. Ela está em todas as classes socioeconômicas, porque ela é uma enfermidade da alma. E daí, quando a gente pensa nessas questões, quais são os sinais que a gente pode atentar para trabalharmos de uma maneira mais efetiva? Então, nós vamos ver que essa criança ou esse adolescente apresenta uma mudança de comportamento e humor. Era uma criança antes que era calma, dada com as pessoas, ela passa a ter uma agressividade e uma hostilidade que as pessoas que convivem com ela não sabem como ela se tornou assim, não sabem o motivo. Ela tem medo de ficar só, principalmente se esse abusador faz parte do seu núcleo familiar ou muito próximo ou que frequenta a sua casa. Ele tem o pânico, essa criança ou adolescente tem o pânico de ficar perto de algum familiar que provocou o abuso. E aí, essa questão da provocação do abuso, não necessariamente de cara com as vias de fato, mas pelo toque, pelo chamar para ir ali, né? Muitas vezes os toques no corpo da criança, né? A levantar a sua blusa. Então, realmente, a criança entra em pânico quando ela vê o abusador por perto, porque ele é reincidente. E o pior de tudo, ela tem uma dificuldade de conversar com os pais por qualquer motivo. Evita olhar para o pai ou para a mãe, porque ela ainda assim tem uma grande culpa por todo esse processo que está ocorrendo. Principalmente nas crianças entre 4 e 10 anos de idade. Elas têm uma grande culpa. É claro que a culpa vai para todas as faixas etárias, mas ela não consegue olhar para os pais, não consegue fazer a denúncia, porque na grande maioria das vezes ela está coagida. Então, ela vai sentir um perfil de ambivalência dentro da sua mente. Ela quer denunciar, mas não pode. Ela fica naquele impasse. Então, ela se isola. Isso vai levar a uma baixa autoestima, né? A palavra, a frase, eu não valho nada, eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim, eu não faço bem para ninguém, eu só faço mal. E ela começa muitas vezes a repercutir na sua fala aquilo que ela escuta do abusador. Então, muitas vezes o seu diálogo sai de uma palavra infantil para algo que as pessoas ficam chocadas ao escutar determinadas palavras na boca de uma criança. Por conta disso, dessa baixa autoestima, ela torna-se cabisbaixa, entristecida na maior parte do tempo, passa a ter alterações do sono, pesadelos noturnos, como choro recorrente, muitas vezes insônia, acorda apavorada durante a noite, não gosta de dormir só, né? E muitas delas trazem lesões corporais, genitais, anais, vestígios de sangue ou de esperma nas suas partes íntimas. Quando isso fica só aí, a gente fica embasbacado, quem está abordando essa situação dentro de casa fica reticente. Como aconteceu isso? Mas quando parte para que tudo isso culmine numa gestação na adolescência indesejada, a gente tem um outro leque de entendimento. Porque aí muitas famílias recorrem ao aborto, né? Ao aborto clandestino, induzido. E aí a legislação já tem, né, esse aparato do aborto em função do abuso, né, sexual. Além disso, amigos, muitas vezes a proximidade de algum parente ou pessoa mais velha por muito tempo, deixando a criança ou adolescente constrangidos. Ou seja, aquele parente ou aquele amigo que chama para ir ali e, quando ninguém está vendo, a criança está sendo abusada, não só necessariamente sexualmente, mas psicologicamente. Outra coisa que a gente tem que lembrar dos adolescentes, né, ou das crianças maiores, o desespero ao ficar privado do seu celular por conta das redes sociais. A gente sabe que muitos filmes, né, muitos vídeos, muitos jogos
tem a rede da pedofilia incrustada por detrás, né? E por conta disso, essas crianças têm acesso a imagens de conteúdo sexual e assim como nas dependências químicas de substâncias ilícitas, lícitas e ilícitas, isso gera verdadeira dependência, porque o mecanismo da serotonina e dopamina é ativado e essas crianças, esses adolescentes têm necessidade de estarem visualizando todo esse conteúdo. Por isso mesmo, eles têm um medo que os pais ou os cuidadores tenham acesso ao seu computador e às suas redes sociais. Em contrapartida, a gente tem um baixo rendimento escolar com hiperfoco em suas emoções em desalinho. Então, para a criança que está, ou adolescente que está vidrado nesse conteúdo da pornografia, desse conteúdo das redes de pedofilia, a gente vai ver que eles não têm cabeça para o estudo, né? Eles têm um baixo rendimento escolar e ficam muito focados naquilo que vai lhe trazer prazer ou aquilo que vai lhe trazer medo, né, de estar sendo observado. Além disso, muitas dessas crianças e adolescentes apresentam dores psicossomáticas de aspecto emocional, após, claro, afastar as causas orgânicas. Então, quando, no meu caso, que faço gastropediatria também, dentro da própria pediatria geral, já quando a gente vê que é uma criança que está em sofrimento, que mudou, que tem muitas dessas características aqui envolvidas, né? E por a própria orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria na área de bioética, é importante a gente perguntar se essa criança está muito afixada no celular, se os pais estão atentos ao que essa criança está assistindo, e principalmente os conteúdos que ela está visualizando, ou se ela está sendo vítima de um bullying, né? Ou cyberbullying, ou bullying escolar, ou familiar. Então, isso faz parte da pergunta hoje em dia de um pediatra para essas famílias. As mudanças na aparência e na forma de se vestir também acontecem, porque ela tem que passar desapercebida, essa criança e esse adolescente, principalmente do sexo feminino, para se tornar, então, uma pessoa não visível dentro do seu ritmo, do seu conteúdo, das relações sociais da sua família. E, consequentemente, é um isolamento psíquico, tanto da família quanto do seu ambiente escolar e, principalmente, ela centra-se em si mesma. E daí vem os casos de depressão muito grave e muitas vezes culminando com as ideações suicidas, porque o abuso sexual, ele é uma das causas da ideação suicida na infância e na adolescência. E com isso, a gente traz aqui para vocês as consequências, né, psicoemocionais que estão relacionadas com o abuso, ainda no quesito entender para compreender. Então, os distúrbios comportamentais dessa criança e desse adolescente têm como base a culpa. Então, ele não consegue, muitas vezes, quando o abusador está fora do seu núcleo familiar mais próximo, ele não consegue olhar para o pai e para a mãe sem se sentir culpado do que aconteceu com ele. E como se ele não fosse coagido, ele pensa como ele poderia ter evitado. E isso piora a sua sensação de culpa. Isso também desencadeia um transtorno de ansiedade muito grande, até porque essa criança é proibida de falar pelo abusador. Então, ele começa a fazer chantagens com essa criança, com esse adolescente. Eu vou contar para o seu pai, eu vou contar para a sua escola toda, todo mundo vai ficar sabendo que você me seduziu, que você fez isso comigo. Então, o abusador, ele não tem cara de malvado, se há uma primeira impressão. Ele é uma pessoa que tem uma face normal. Veste-se bem, muitas vezes, tem um palavreado adequado. Você não o desconfia de que ele seja um abusador. Porque muitas vezes a gente tem no nosso imaginário que o abusador é uma pessoa truculenta. Não necessariamente no dia a dia, né? Então, muitas vezes, aquele que está dentro da sua casa, você não o conhece, ele pode sim
ser um abusador, né? Não só psicológico, mas também um abusador sexual. Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes a chantagem faz parte do dia a dia para que ele consiga ter essa criança e esse adolescente próximo de si. Com tudo isso, essas crianças e esses adolescentes, eles vão caminhando para um transtorno depressivo, por quê? Porque além de ser abusado, ser obrigado a não comentar nada, ele não é validado pela família, pela sociedade. Muitas vezes pelo voto de conivência, como nós colocamos nessas mães que estão em segundas núpcias com um abusador, então ela é conivente, porque ela depende dele muitas vezes economicamente. Mas a gente tem no consultório várias mães que nos falam de crianças abusadas que inicialmente elas não acreditaram, acharam que a criança estava inventando. E quando a mãe tomou as dores da criança e o abusador estava do lado paterno, ou seja, não só do pai, mas de um primo ou de um familiar, essa criança ela era descaracterizada pela família. Ou seja, uma criança e um adolescente que não tem voz, além do seu isolamento psíquico, ela tem uma dor muito grande, né? E isso faz com que haja um divórcio emocional com a família, ou seja, um rompimento de laços. Seja ele da criança ou adolescente para com seus pais, seja desta mãe, que geralmente as mães abraçam as crianças e vão em frente para tentar observar o que realmente acontece. Existem pais que também têm essa mesma expressão, mas existe um rompimento de laços familiares, né? Não só dentro de casa, quando o abusador está em casa, mas também com a família, quando o abusador é uma pessoa secundária. E tanto o quadro depressivo quanto o quadro ansioso, como essa sensação de culpa, faz com que a criança passe para a automutilação, a criança ou adolescente. Por quê? Assim como no suicídio, a automutilação ela tem uma característica muito própria. A dor da lesão tem que superar a dor interior, pela não validação da sua fala ou dos seus sentimentos. E isso não muito bem adequado, não trabalhado, não tratado, seja através dos psicólogos, através do pediatra, através da casa espírita, que vai fazer a sua assistência, na validação da fala dessa família ou dessa criança, surge a ideia suicida, que é uma das maiores causas de suicídio na infância e na adolescência, o abuso psicológico concomitante com o abuso sexual. E no futuro, essa criança e adolescente, com certeza, na grande maioria das vezes, vai caminhar para disfuncionalidade familiar. Ou seja, gerarão famílias disfuncionais. Além de uso de substâncias lícitas e ilícitas, como a toxomania e os transtornos psíquicos. Lembrando, amigos, que o abusador, na grande maioria das vezes, ele é fruto de um abuso infantil. Então, muitos abusadores na atualidade passaram por essa experiência na sua infância também, né? Isso é descrito nas estatísticas do abuso sexual infantil. Então, a gente vê a dinâmica com que tudo isso se reflete, né? E pensando na nossa temática, como é que nós podemos auxiliar? Quais são essas emoções envolvidas quando se descobre o abuso na família? Como que fica a cabeça dessa mãe, desse pai, desse cuidador, quando pensa em que seus filhos, que são seus maiores tesouros, como que eles se sentem internamente, né? Primeiro, eles ficam atônitos com aquela história quando a criança conta. Ela vence o medo e ela conta. Ou essa mãe começa a perceber, ou esse pai começa a perceber através daqueles sinais e sintomas que nós colocamos no slide anterior, que algo mudou. E aí começa a questão da investigação dentro de casa. O que está acontecendo? E quando descobre, fica-se atônico, perplexo. Vem a sensação de raiva, muitas vezes de ódio,
mas em contrapartida, impotência, porque muitas vezes, num primeiro momento, não sabe-se o que fazer. Ao tentar digerir toda essa situação, nós vamos ter quadros de tristezas excessivas, pareadas com ódio, pareados com a raiva, pareados com a sensação de que não se pode fazer nada, provocando revolta interior. Ou seja, nós temos sentimentos em duas balanças. Então, isso gera uma ambivalência. A mãe olha para aquele filho, começa a ter na sua tela mental a imagem daquilo que aconteceu, e ao mesmo tempo, como recorrer? A quem recorrer? Como fazer? E se principalmente se ela descobre quem é, se é um familiar próximo, ou o seu cônjuge, ou alguém muito próximo da sua casa, isso geralmente gera muita confusão inicial, né? Até poder ter a ideia do que ser feito. E isso ela vai buscar neste momento em que ela está fazendo toda essa digestão dessa história, muitas vezes que traz um mal intenso para seus filhos, para a criança e para aquele adolescente, ela vai buscar auxílio no momento do sofrimento. Ela pode fazer a denúncia, ela pode ir na delegacia da infância e da adolescência, ela pode ir na delegacia da mulher, ela pode buscar qualquer coisa, mas intimamente essa mãe ou esse pai estão acabados internamente, né? Estão rompidos, dilacerados internamente. Então ela parte para a busca de auxílio. E ela precisa então de uma rede de apoio, né? Seja na sua família, para quem valida os seus sentimentos, seja nas várias áreas relacionadas da busca psicológica, naquilo da tentativa de entender o porquê e como foi com os seus filhos, por que os seus filhos, né? E ela tenta fazer essa digestão mental. E isso ela vai buscar também na casa espírita. Então, como nós falamos lá atrás, por onde essa família ou essa mãe ou esse pai busca auxílio? São essas 4 portas iniciais. Como nós dissemos, nós falamos que todas as áreas da casa espírita podem ser atentadas, mas principalmente a área de promoção social espírita, o atendimento fraterno na área espiritual, no atendimento espiritual, que é a porta de entrada, a área da infância e juventude na área de família, nos estudos familiares, né, à luz da doutrina espírita. E daí o convite para que nós possamos observar. E quando nós estamos diante dessa família, ou dessa mãe, ou desse pai, nós temos que adquirir um recurso que o espírita tem muita dificuldade ainda, né? Como a grande maioria das religiões. Nós temos dificuldades de escutar sem julgar, ainda. Então, é preciso que nós desenvolvamos em nós a escuta ativa, sem julgamento. Porque essa família, essa mãe, ou esse pai, ou esse cuidador, ou essa avó, ou essa tia, estão em sofrimento agudo. Na hora que a coisa vem, na tonicidade daquilo que realmente é despejado para o seu conhecimento, essa pessoa está sofrendo. Então, não nos cabe perguntar por que que deixou com outro, por que que não prestou mais atenção, não tinha ninguém para ter deixado por perto, por que que deixou essa criança? Não, nós não temos que fazer isso. Nós temos que escutar. Por mais que esse tema em nós mesmos sejam difíceis, da gente poder trabalhar de uma maneira racional, e nós somos, na grande maioria das vezes, levados pela emoção, quem está escutando esse relato precisa ter a ideia da escutativa, escutar sem julgar, porque o objetivo dessa escuta, principalmente na casa espírita, é trabalhar o seguinte: acolhimento e fortalecimento espiritual para a ressignificação. Ressignificar um conteúdo doloroso de uma enfermidade da alma, do espírito. Porque nem essa família, nem essa criança e adolescente na área da infância e juventude,
nem essa família, essa mãe ou esse pai na área de família, nem no atendimento fraterno, nem na promoção espírita, social espírita, ela consegue perdoar. Então, nós não podemos, hipótese alguma, obrigar uma pessoa que está passando por um sofrimento atroz a perdoar. Porque nós, aqui do lado de cá, nós estamos escutando ativamente, estamos fazendo um trabalho enorme de grande esforço para não julgar. Então, se nós temos a dificuldade de observar essa situação, como vamos promover a busca pelo perdão? Então, não é uma tarefa simples. Então, nós precisamos acolher, escutar ativamente e fortalecer ao longo do tempo a espiritualidade neste coração, que é o trabalho que Jesus fez com todos aqueles que passaram por grandes infortúnios. Acolher e fortalecer através da palavra, do exemplo, da orientação segura. Mas, em hipótese alguma, temos condições de obrigar ao perdão, né? Porque senão a gente ainda causa um problema maior da pessoa passando por essa situação ainda se sentir impotente de perdoar. Nós pioramos a situação dessa mãe, desse pai, dessa tia, dessa avó. Porque ela não é capaz, então ela vai se sentir pior. É um peso a mais nos seus braços, né? E qual é o convite para nós, trabalhadores espíritas? Olhar com misericórdia a dor do outro e estendermos a mão a quem sofre. E aí nós lembramos da primeira slide, onde nós vimos aquela menina sendo amordaçada, a fala do evangelista dizendo: como estimular aquilo que nós ainda não conseguimos fazer? Ou como observar a situação e não nos sentirmos capazes de poder ajudar de uma maneira efetiva? Então, para espíritos imperfeitos que somos, é um treinamento, né? Olhar com misericórdia a dor do outro. Para a área de família, é um treinamento, porque estamos ali nos temas familiares, necessitados de abordar esse assunto, não para trazer ele como algo que a gente vai dizer, tá vendo, existe isso. Não, porque todos nós conhecemos alguém ou temos na nossa própria família, e muitos de nós temos na nossa própria vida possibilidade de termos sofrido abuso em todos os campos, mas também o sexual. Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que necessita de ser feito. E daí, no livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, na sua introdução, ele vai trazer para a gente: o amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização, embora ainda remaneçam costumes bárbaros que facultam a eclosão de tormentos emocionais complexos. Assim também as guerras, as lutas fratricidas, os conflitos domésticos e sociais. Quando a consciência de justiça suplantar as tendências destrutivas, o amor vencerá. Mas num planeta em que a grande maioria não consegue amar de verdade, na sua essência, também é uma dificuldade inicial para todos nós. Então, quando nós tratamos desse assunto dentro das áreas da casa espírita, é preciso que nós precisamos imensamente e inicialmente ressignificarmos para nós a temática. Porque, afinal de contas, amigos, não é algo simples, muitas vezes não é corriqueiro para quem está na linha de frente, né, que é o pessoal da área de saúde, que são os prontos-socorros da vida.
que são os consultórios da psicologia, da pediatria, da ebiatria, que trata com os adolescentes, os consultórios dos ginecologistas infanto-puberais. Isso é uma rotina que a gente tem, infelizmente, mas por isso é preciso conhecer, entender, para a gente poder auxiliar de uma maneira mais efetiva. Falar em amor nessa altura do campeonato para nós, que estamos ainda com todas as nossas dificuldades internas, parece muito difícil, mas ele é importante, né? Porque é ele que estabelece a base da escuta ativa sem julgamentos. E amar incondicionalmente essa família, essa mãe, esse pai, essa criança que nos procura, porque as dores são muito grandes. E quando a gente pensa naquele que provocou tudo isso, a gente tem que entender que é um enfermiço moral. O tempo realmente tem um fator primordial para que ele possa ressignificar também. Muitos deles vão passar por tratamentos, muitos deles vão passar por aconselhamentos, muitos deles estarão presos, mas se nós formos olhar mais atentamente para o olhar do Cristo, nós teremos que avaliá-lo também de uma forma mais ampla, que é muito difícil nesse momento, principalmente quando o quadro agudo se instala, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais atento nesse sentido, porque trabalhar esse assunto dentro das famílias não é algo simples. Eu mesmo, ainda me sinto muito impactada quando uma mãe chega com essa narrativa, né, e nos pergunta o que fazer, né. Então a gente tem que aprender a olhar um pouco mais, um olhar mais amplo, a nível do espírito imortal, né, porque na realidade não são situações fáceis da gente lidar no dia a dia. E assim, amigos, eu trouxe para vocês aquilo que a gente tem visto na experiência do dia a dia, mas também no projeto do Acenda uma Luz, justamente porque a proposta dele é estabelecer uma área de parcerias dentro da casa espírita, mas também com aqueles que podem nos ajudar. Nós sabemos da sobrecarga do serviço público, em termos da área de saúde, né? E nem sempre esse tema é tratado com delicadeza, como ele merece, pelos profissionais que estão nas portas do pronto-socorro, mas podemos trabalhar sim, das diversas áreas envolvidas, das áreas de saúde, a psicologia em especial, para que nós possamos então trabalhar não só dentro da casa espírita em trabalhar este tema em específico, mas também encaminhar essas mães, esses pais, para aquilo que eles podem ter do recurso material em termos de assistência psicológica, para que isso interfira, que a gente sabe que vai interferir, mas que interfira de uma maneira, o menos disfuncional possível ao longo da existência. Porque a dor do abuso infantil, do abuso da adolescência, e a seus familiares, que também são partícipes de tudo isso quando passam a saber, é buscar cuidar de quem cuida. E daí nós precisamos ter uma rede de apoio para poder fazer os encaminhamentos. Sônia, acho que seria isso que a gente teria a trazer para vocês. Ah, muito bom, Márcia. E nós vamos então abrir para perguntas, né? Se alguém gostaria de fazer algum questionamento, aproveitem a Márcia aqui, pode fazer as perguntas. Márcia, num dos, Oi. eu acredito que foi no primeiro slide que você passou, que fala ali que na maioria, né, na grande parte, os pedófilos não têm problemas psiquiátricos. Uhum.
Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Porque foi uma coisa assim que quando nós olhamos, né, quando nós visualizamos ou ouvimos os relatos, para nós leigos no assunto, e eu falo por mim, assim, nessa questão, né, dessa abordagem que trata das questões da mente, do emocional, parece-nos que há alguma dificuldade, alguma problemática. E aí, quando eu vi aquele dado, isso me chamou a atenção. Uhum. E chama a atenção mesmo, viu, Deogéria? Porque, na realidade, quando nós estamos falando dos transtornos mentais, do ponto de vista médico, você está trabalhando com doenças do cérebro e da mente, mas que não conhece ainda o processo obsessivo como fator de gênese de todos esses transtornos. Então, dentro das estatísticas do Disque 100, do governo, né, e acompanhando esses casos ao longo do tempo, uma pequena minoria tem distúrbios clássicos da psiquiatria, como a gente colocou, né? Os transtornos borderline, os transtornos de personalidade, as psicopatias, como gerenciamento dentro da análise material, né? Mas a gente sabe que tudo isso tem um envolvimento, falando aqui dentro da temática espírita, da enfermidade moral. Então, a enfermidade moral, quando você age pelo instinto, quando você não tem grandes valores, para o abusador, isso é uma coisa simples, isso não é nada complexo, porque faz parte do mote de vivência dele, né? Então, quando analisa-se esses pacientes, né? Como do caso do abusador, a maioria de nós é mais fácil colocar culpa no transtorno psiquiátrico. Mas, mesmo dentro da materialidade, dentro da medicina, quando você olha para esses abusadores, quando você investiga, eles não têm muitas vezes traços de doenças mentais, são comportamentos. Então, quando a gente vê isso, por isso Joana traz, lá no último slide que eu apresentei, que na realidade todo distúrbio da inferioridade moral tem representatividade social, seja através das guerras, seja através também do abuso, seja ele sexual, psíquico, né, psicológico. Então, isso faz parte de algo que ainda a medicina não encara. E é claro que muitas vezes nós podemos ter sim o contributo das obsessões, claro. Olhando para o conteúdo espírita, sim, nós não podemos dizer que não, né? Mas estatisticamente, medicamente falando, não é a grande maioria, né? E isso leva, muitas vezes, essa perplexidade, porque a gente quer buscar uma causa, até para isentar a criatura, né? Mas não, ele não tem nenhum problema no campo dos transtornos mentais, né? Quando eu falo nenhum, para esses que é a grande maioria, né? Porque uma pequena minoria, sim, eles vão ter associados à enfermidade moral transtornos mentais. Não sei se eu me fiz entender, Hilde. Fez sim, Márcia, muito obrigada. Então, a gente pode trazer para nós que é uma questão moral, né? Essa educação moral, esse entendimento moral, o que aquela criatura entende como correto, né? Como errado na vivência. Muitas vezes ela olha para o objeto, vamos colocar entre aspas, né? Para esse objeto de desejo que é algo que ela quer, e para ela aquilo ali é uma satisfação, independente de qualquer coisa, porque ela não traz É, em si essa moralidade. para ele é natural, né? Então, muitas vezes, e é isso que choca na realidade. Sim, Como uma criatura pode
trazer isso como uma rotina de vida e como algo que seja natural, porque isso é perverso. Na grande maioria da população, vai entender como uma perversidade, Uhum. né? Mas, quando nós pensamos no espírito, é um Uhum. enfermiço. Aí Uhum. sim, é uma enfermidade moral. Obrigada, Márcia. A Luciana quer fazer uma pergunta, Lúcia? Eu queria agradecer imensamente a Márcia, acho que ela foi muito assertiva nas colocações, e justamente de trazer esse ponto específico que a Hilde perguntou, porque é muito isso, assim, a gente tem essa avaliação errada que tem um problema de ordem psiquiátrica com aquela pessoa, e é da ordem da moralidade mesmo, né? Os estudos lá nos trazem que é da pedofilia, as disfunções sexuais, os desejos sexuais divergentes, eles fazem parte de uma alteração do sujeito. A manifestação, né, a pedofilia em si, ela não é crime, ela é crime o abuso, desde que seja de que ordem for, seja fazendo, vendo, filmando a criança, todo aquele rol de comportamentos que expõe a criança, aí sim, isso é o crime. E tanto que tem muitas pessoas que se tratam e têm um desejo por crianças, mas nunca cometeram nenhum tipo de atividade. E aí o espiritismo ele entra muito, ensina, explica muito isso para gente. Então queria realmente agradecer por trazer esse ponto para que nós espíritas tenhamos isso muito claro, né? Que a gente já tem, que é a questão da questão que é um sofrimento do espírito, que é uma questão da moralidade. E também isso assim que você trouxe que é muito importante, Márcia, que é a função do trabalhador espírita, que é acolher essa criança e essa família sem investigar, sem, sabe? Tipo assim, não cabe pra gente querer saber, nossa, mas por que você deixou a criança sozinha? Por que que você não viu? Sabe por quê? Por que não fez? Culpabilizando essas pessoas que são vítimas também, né? E que é muito importante trazer isso pra gente, da nossa postura espírita de acolher a criança e a família nesse momento que é muito sofrido. E trabalho com a infância e adolescência, com o sofrimento da infância e adolescência. Eu sou psicóloga, então, com isso, sempre me angustiou demais, principalmente crianças muito pequenas, sabe? E sempre me trazia muita angústia, né? Por que que crianças tão pequenas precisam passar por essa situação, sabe? Esses questionamentos. E o Espiritismo sempre traz uma resposta muito plausível, que faz muito sentido para a gente, né? Então, só queria colocar do agradecimento pelas tuas colocações e da importância desse tema. Nós estamos no Maio Laranja, da importância desse tema da gente trazer, porque ele está muito mais acontecendo com muita frequência na sociedade, muito mais do que a gente imagina. Então, a gente tem que estar preparado para receber esses espíritos nas nossas casas. Uhum. E uma coisa que eu Era queria isso. acrescentar, Luciana, na sua fala, é de que nós não podemos fechar os olhos. Algumas capacitações do projeto Acenda uma Luz, que foi feita no país, né? Já tem várias casas espíritas, em especial no Sul. Muitas pessoas saíram das capacitações, abandonaram no meio da capacitação, porque se sentiram muito afrontadas, como se isso não existisse, sabe? Então, a gente, da área de família, da infância, da área da infância e da juventude, a gente nunca pode achar que isso é uma exceção, né? Até porque o nosso público, por mais que ele seja, a gente sabe que o público da casa espírita, na grande maioria das vezes, é um público que tem um estudo, que tem um entendimento, ele também passa por isso, né? Então, o abuso sexual infantil e da adolescência, ele não vai só nas classes mais baixas, ele passa por todas as classes sociais. Então, a grande dificuldade, um grande questionamento que a gente tem visto nas capacitações é exatamente esse, né? Como que as pessoas não pensam sobre? Né? Porque essa questão, ela é ao longo do tempo na humanidade, isso não é coisa de agora, sempre existiu,
né? Só que até determinado ponto era assim, o que acontece na casa do outro eu não entro e não dou palpite, que o problema é dele, né? O problema é do outro, não é meu. Mas até que ponto o problema do outro também não faz parte da minha vivência enquanto espírito? É claro que eu não vou atrás, mas se chegar em mim, eu preciso estar pronta para ajudar da melhor maneira possível, né? Vera Leite, quer fazer a pergunta? Isso aí fica aparecendo? Letra em cima da cara dela. Então, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, um tema maravilhoso, né, que a gente precisa ouvir muito, temos muita dificuldade de lidar com o assunto. Eu queria fazer uma pergunta para a Márcia, ou uma colocação, não sei, porque a gente recebe nas nossas casas, né, a gente recebeu já adolescentes, famílias que foram abusadas, mas receber a família do abusador, né? Então, quando ela falou da gente saber ouvir, é um exercício grandioso, porque é ressignificar tantas crenças, tantas informações, tantas dores que a gente tem, né? Então, esse olhar ativo, essa escuta amorosa, né, para a família do abusador, né? Aquela mãe que já é avó, que ama o filho e ama o neto, e agora ela tem que chegar diferenciada e olhar para o abusador, né, como essa pessoa que ela nunca tinha enxergado na vida. Então, assim, como que, né, a gente sabe, né, toda a questão do espírito imortal, todas as construções que a gente traz, mas esse acolhimento, né, da família do abusador, que a gente pouco faz esse olhar, né, atencioso, e a gente tem as nossas crenças, né, então trabalhar tudo isso dentro de nós antes de acolher essa pessoa, né? Acolher também as nossas limitações, as nossas crenças, e ressignificar tudo isso a partir do conhecimento da doutrina espírita, né? Então, é um assunto muito instigador. Perfeito, Obrigada. Vera. Perfeito, Vera, essa sua colocação, porque a gente vai fazer uma tela mental. Nas cadeias públicas, no horário das visitas, as mães estão lá. Para qualquer que seja a infração, no horário da visita, a mãe está lá. Então, quando nós pensamos na família do abusador, nós temos que ter a mesma visão enquanto espíritas recebendo a família do abusado. Porque, na realidade, aquela mãe, apesar dela ter gerado esse abusador, apesar dela ter educado esse abusador, né? Vamos pensar na mãe que não é conivente com o processo. Vamos pensar na mãe que nem sabe que o processo nem passou por isso e nem sabe que o filho também passa por isso, ou a filha, né? Do abusador. Então, o olhar é o mesmo, porque o acolhimento tem que ser o mesmo, porque ela sofre também. Se você for fazer a visita, e tem uma história de Chico Xavier que quando ele chega na cadeia pública em Uberaba para fazer uma visita aos presos, ele acolhe primeiro as mães ou aos pais que estavam ali na fila, né? Então, se Chico Xavier é um modelo para a gente enquanto encarnado, a gente tem que reproduzir isso. E daí o julgamento ainda tem que ter mais discernimento em não julgar, porque você não pode condenar a todos por causa de um, né? Isso é falta de caridade, né? Então, Vera, é excelente essa colocação, porque na realidade nós temos que ter o olhar mais amplo de todo o processo, né? O abusador não é igual à sua família. Isso não é geneticamente determinado. Isso é uma enfermidade da alma, é um adoecimento. Então, como tal, com certeza, nos atendimentos fraternos aí das casas espíritas espalhados pelo país e pelo mundo, com certeza alguém já se deparou com essa situação.
do sofrimento que traz para aquela mãe ou para aquele pai saber que seu filho é um abusador, né? A gente já teve a experiência de conhecer algumas histórias nesse sentido. Então, não é algo simples, mas é algo que nós temos que ser caridosos e ofertar o que de melhor a gente pode fazer. Márcia, obrigada aí pela palavra, por tanta informação que nos trouxe, e achei interessante o que a Vera colocou também, e o que você colocou antes sobre que o abusador, normalmente não, muitas vezes, ele também foi abusado, ele também foi vítima, né? E a gente observa no adulto que não teve esse acolhimento, que não teve essa aceitação, esse trabalho com esse trauma, os efeitos nocivos, mesmo que ele não se torne um abusador, mas os efeitos que isso traz, né? A importância desse acolhimento, e aí dentro da casa espírita, esse olhar que a gente tem mais amplo do que só a ciência, só a medicina, só a psicologia, que pode ampliar um pouco mais esse olhar e dar um direcionamento. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre. Sim, na realidade, né, Silvânia, acaba que quando nós estamos falando, né, e a gente lembra em Jung, né, para falarmos com uma alma humana, nós precisamos ser uma alma humana, Uhum, né? Nós precisamos ter essa reciprocidade, porque é aqui na materialidade que os espíritos vão formando a sua cadência moral ascendente, né? Nós esquecemos muitas vezes que o próprio Jesus passou por essa fase. Ele chegou na qualidade de espírito puro, ele não nasceu puro. Ele chegou na fase de espírito puro pelas várias experiências reencarnatórias. Por isso ele nos diz: vós sois deuses, porque chegaremos lá também. Então, quando a gente olha e faz essa abordagem, a gente tem que aliar o conteúdo técnico, porque para você auxiliar, você tem que saber com o que você está lidando. Porque, sabe, Silvana e amigos, a gente tem visto hoje, né, nos vários estudos que a gente participa, a gente tem visto muito o acho, né? O acho virou agora retórica de que sabe. Então, cada vez menos estamos estudando as obras básicas, cada vez menos estamos estudando André Luiz, cada vez menos estamos estudando Emmanuel, mas estamos achando demais. Então, isso é um discurso, viu, Silvânia, que eu falo lá no. Eu também sou facilitadora dos estudos de André Luiz da FEB, então nós temos 180 estudantes com a gente. Eu sempre falo, primeiro, que André Luiz não fala por parábolas, e segundo, que a gente tem que estudar Kardec. Então, assim, tudo precisa de conhecimento. Você precisa ter o conhecimento técnico para saber com que você lida, ou seja, a área da psicologia, a área da medicina, da psiquiatria, né? Para que você possa aliar a isso o seu conteúdo doutrinário. Isso é importante, porque na realidade é essa mão dupla que ajuda o outro que está da sua frente, né? É essa mão dupla que faz com que você esteja capacitada para ajudar, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? É trazer pontos que sejam importantes para todos, mas consequentemente gerar uma qualificação para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Não sei se foi isso que acabou sendo o mote da sua pergunta, mas acho que fui juntando uma coisa com a outra, mas eu penso que é por aí, viu, Silvane? não é isso mesmo, obrigada. São coisas que a gente observa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e na casa espírita, é claro, né, que aparece bastante, e ter esse conhecimento e não o achismo é fundamental, né? Isso. Márcia, É, juntando tudo isso que foi falado aqui, também são vários pontos, né, que nós podemos ficar aqui conversando por horas e horas.
E como trabalhadores espíritas, mais um ponto que você trouxe nessa questão da abordagem que você fez em relação às denúncias. Porque muitas vezes, como foi trazido aqui, né, nós temos esse olhar e nós deixamos ou permitimos que os nossos sentimentos, como você falou, muitas nós ainda não conseguimos, eu, pelo menos a maioria de nós, de fazer essa escuta ativa sem julgamento. E muitas vezes nós nos envolvemos muito mais com aquela família que sofreu o abuso do que com a família que traz, né, dentro da sua convivência o abusador. E nos sentimos, digamos assim, como dever, muitas vezes, nessa obrigatoriedade ou nessa obrigação de fazer ou de levar essa denúncia. E você fez uma fala aí que eu acredito que seja bem importante, principalmente para os trabalhadores. Enquanto ali à frente, né, ou do atendimento fraterno, ou em qualquer uma das áreas, como você falou, da infância e juventude, da família, da assistência e promoção social, nesse sentido, você falou, não é o papel da casa. Uhum. Não é. Porque nós estaríamos envolvendo a instituição, Ildigéria, né? Nós estaremos envolvendo instituições. Isso é um papel do cidadão, né? Tanto é que o Disque 100, o Disque Denúncia, ele é anônimo. Você não precisa se identificar, né? Então, assim, enquanto instituição espírita, não é essa a função de fazer a denúncia. Então, existe uma hierarquia, né? Você vai, por exemplo, vamos pegar uma criança que modificou todo o seu conteúdo, de vivência dentro da evangelização. Primeiro, o evangelizador não vai resolver isso. O evangelizador tem que buscar saber da família o que é que está acontecendo. Se há algo diferente que poderia registrar tudo isso. Dificilmente uma mãe vai comentar se ela também não sabe, se ela também está em busca, né? E daí a gente vê que na casa espírita existe uma hierarquia do que você vai fazer no passo a passo, né? Então, é claro que a gente, enquanto cidadão, para aqueles que se sentem confortáveis em fazer essa denúncia, e aquilo está na sua alçada, né? E a gente precisa interromper uma cadeia de sofrimento com essa criança. Mas a principal coisa, nós temos que acionar a família primeiro, nós temos que conversar com a família, e a partir daí a família vai se pronunciar. Então, não é papel da casa espírita, enquanto instituição, fazer denúncia. Não. Isso é papel da família. Então, a família que tem, olha, mãe, estou observando, seu filho está assim, assim, assado, só chora, ele não quer ficar dentro da sala, ele não gosta que a gente pegue nele. Está acontecendo alguma coisa em casa? Está passando por algum... Porque isso também é comum em separação, em divórcio, em criança que se bate muito, violência física, né? Em pais drogaditos. Isso não é uma exclusividade do abuso infantil. Então, você tem que trazer à tona o contexto para que você possa, então, despertar com a sua fala naquele pai ou naquela mãe que algo não está bom, né? Então, aí você tem as instâncias, né? Essa família vai procurar um pronto-socorro, vai procurar uma delegacia, né? Mas não é papel da casa espírita fazer esse confronto, né? Essa instituição fazer este confronto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente tem que ter essa escutativa, sem julgamentos, mas a gente, vendo algo diferente, a gente tem que ir atrás para saber o que podemos ajudar. A partir daí, individualmente, as pessoas vão tomar as providências, né? Mas isso não é função da instituição espírita, viu, Ideugênia? Só existe uma coisa que a casa espírita pode romper o silêncio,
que está no documento orientador da área do atendimento espiritual. É no caso de suicídio iminente. Sim. E nós fizemos parte do Prefiro Viver, porque até então o atendimento espiritual, né, o atendimento fraterno é sigiloso, mas a partir do Prefiro Viver, que é uma parceria também entre a AME Brasil e a FEB, dentro do atendimento espiritual foi colocada essa cláusula nova. Em virtude de urgência suicida, você retém o eminente suicida dentro da instituição, vê se ele não está com um familiar, retém ele também e chama o SAMU. Esse é o único momento em que a casa espírita pode atuar, né? Como instituição, na iminência de um suicídio. Mas, fora isso, nós não temos essa autoridade. Ai, muito obrigada, Márcia. E que bom que você trouxe essa questão, porque às vezes o trabalhador ele se confunde dentro É, dessas daquilo que é seu papel e passa por cima, inclusive, dessa hierarquia como você trouxe aqui. Então, é muito importante que exato. nós estejamos atentos às orientações para que nós possamos realizar essas atividades com uma maior segurança. Uhum. E aí, viu, Eugéria, como você está no momento como coordenadora da área de família aí, importante a gente ver no plano nacional da área de família, né? Como é que vai ser abordado esse assunto? Que esse tema nós vamos falar no programa Família no Ar, agora no segundo semestre, né? E faz parte de uma das pautas que a área, Departamento de Família da AME Brasil colocou para a área nacional de família, né? Então, é importante a gente discutir isso também, o que pode ser feito. Sim, com certeza. Obrigada, Márcia. Imagina. E já aproveitando o gancho, né, que você falou em suicídio, nós já acertamos com o Alejandro, né, para ele falar sobre o suicídio dia 1º de setembro, nós vamos fazer também uma live com ele, né, então todos já ficam previamente convidados, né. E, Ele é um dos coordenadores do Prefiro Viver. uhum, gosto muito dele. E ainda em relação ao nosso tema, né, é, como estamos nessa fase de transição planetária, a gente vê que realmente os espíritos mais necessitados, né, de reforma íntima estão vindo reencarnar, né? Ainda, né? A gente achou que dessa fase já estaríamos todos, só os espíritos bons estariam encarnando, mas não, deve ter ainda muitos espíritos que precisam vir, né? E, e é o egoísmo, né, ainda, né, que vê o outro como um objeto de satisfação para si próprio, né? Não é mais ou menos assim, Márcia? Perfeito, Sônia. São as enfermidades da alma, né? Coisas de planeta de expiação e prova e de mundo primitivo. Pois é, e Então, assim, chega um ponto, né, Márcia, que existe até pessoas que se organizam para que a pedofilia passe a ser aceita pela sociedade, né? Então já era uma coisa antiga, como você diz, de algumas tradições familiares, mas algumas pessoas que às vezes têm até socialmente um certo poder, né? Elas se aproveitam disso porque também são espíritos doentes, né? E querem legalizar, né, seus caprichos e suas necessidades, né? é porque, na realidade, o plano maior é desconstrução da família. E isso é no É, mundo todo, não é só coisa nossa, né? é, Então, a desconstrução da família faz parte dos objetivos daqueles que são contra o Cristo, né? Então, a gente sabe no plano espiritual que existem inúmeras abordagens justamente para a desconstrução familiar. Começa-se por um adolescente, começa-se por uma criança, passa pelo esposo, pela esposa, e aí vai, né? Então, a gente, como trabalhadores, é o que eu falo, sabe, Ildegere, amigos e Sônia e Silvânia, eu gosto de falar de tudo da área médica, mas eu adoro falar de família, porque isso me traz pelo menos uma ideia de que a gente pode discutir temas que são importantes para a nossa evolução, através da família que a gente chega no plano terrestre para poder melhorar um pouquinho, né? Então,
faz parte, tantas coisas estão fazendo parte de uma desconstrução familiar. Se a gente não fica atento, a gente acaba sendo pego de surpresa, né? E isso realmente é ruim. Luciana, você vai fazer mais alguma colocação? Daí, acho que em seguida, daí você já pode fazer a nossa prece final, né, Luciana? Sim, Sônia. Não, sim, sim, vou fazer uma colocação mais rápida, porque é só uma pontuação para a Hilde, para a Márcia, não sei, para as pessoas que vão trabalhar no plano, né, da área da família, em especial, a situação de, assim, eu nunca vi na casa espírita acontecer isso, nunca acompanhei esse fato específico acontecendo numa casa espírita, mas eu imagino que pode ter acontecido e que pode vir a acontecer de quando a revelação espontânea da criança, a criança nunca contou, a criança e o adolescente nunca contou para ninguém. E, assim, na nossa vida profissional, comigo já aconteceu algumas vezes, da primeira vez que a criança conta para mim e pede o sigilo. E eu, enquanto profissional de saúde, não posso guardar o sigilo e eu tomo as devidas, né, providências a partir dali, falo para a criança que aquilo eu não posso falar. Eu concordo muitíssimo com o que a Márcia falou, que não cabe à instituição espírita tomar, a gente tem que seguir a hierarquia principal e conversar com os pais quando tem uma sugestão. Mas eu acho que vale a pena para quem vai fazer o plano estudar, se debruçar sobre a temática de quando acontece uma revelação espontânea. Aquela criança nunca contou para ninguém, conta para eu imagino que geralmente para a evangelizadora, vai ser se acontecer, acontece no Digi, porque eles vão contar para alguém com quem eles têm uma relação mais próxima, né, uma confiança. Acontece com o professor, geralmente, acontece com o profissional da saúde que acompanha eles, então se acontecer, acontece no Digi, provavelmente. E eles pedem esse sigilo, qual vai ser a nossa, sabe? Qual seria a nossa conduta, pensando também ali no fluxo já estabelecido para a questão do suicídio iminente, né? Não é uma pergunta, não é nada, assim, é só para se pensar nesta Uma sugestão, possibilidade. uma Isso, uma sugestão. sugestão, se, né, para a gente colocar no plano da família, ou não só da família, eu entendo que no do Digi também, enfim, quando isso acontece, né, a revelação espontânea acontecer ali, nesse caso. Então, é só essa sugestão para ficar aí. Acho que a gente pode encerrar. Você Não sei se a achou? Márcia quer responder alguma coisa, Márcia, a respeito Ah, disso. Qual seria a atitude, por exemplo, do evangelizador, né? Claro, vai conversar com alguém da casa espírita, mas aí deve se chamar família ou não, a revelia, apesar da criança ter pedido sigilo? Olha, isso realmente a Luciana, viu, Sônia, trouxe essa questão, assim como na área de família, da área de infância e juventude, isso tem que ser muito discutido, porque eu acredito que seja uma urgência. Eu, como pediatra, vejo como uma urgência, né? Porque se a criança chegou a falar, mesmo sob coação, é porque ela está em intenso sofrimento. Então, aí a gente tem que sentar e dentro da casa espírita, assim como aconteceu na área do atendimento espiritual para o Prefiro Viver, para a questão da, da quebra do sigilo enquanto iminência suicida, eu acho que vai ter que ser revisto muito, viu? Porque assim, nós não podemos, principalmente, aí é um ponto pessoal, tá, amigos? Eu não estou falando em nome da Brasil, nem do Departamento de Família, mas como pessoa. A casa espírita precisa estar vendo essas questões como algo que é rotina de muitas vidas de famílias, né? Então a gente não pode achar que isso não existe. Então a gente faz um planejamento de estudo nessas áreas, é claro, para elevar o conhecimento doutrinário e moral daquele ser que está escutando, seja uma criança, seja um pai, seja uma mãe, mas precisa se discutir também como proceder nesse caso que a Luciana levantou, né? Então, a gente não pode fechar os olhos, achar que não acontece, que nós estamos no lar da bênção, lá do Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas isso, viu, Luciana, eu acho que é importantíssimo, acho que a Ildegéria deve levar para o Marco, lá para a área de família, justamente para trabalhar essa pontuação.
Acho que a Marli Marli, quer falar alguma coisa. Marli. É, mas agora você falando em termos de documento orientador, o nosso documento orientador já está pronto, está indo lá para o CFN já para aprovação. Então, isso foi colocado no documento no sentido de que nós precisamos estar atentos ao que acontece nos outros departamentos, principalmente o DIGI, o ápice e a área do atendimento espiritual. Eles é que nos trazem as informações e o nosso papel é esclarecimento. Porque o acolhimento quem vai fazer é o atendimento espiritual, embora todos nós façamos, né, estejamos ali junto, mas a nossa autonomia, ela é, vamos dizer assim, é um pouco menor do que as outras áreas. Então, o nosso trabalho é esse aqui que a Sônia está fazendo, é o que todos nós estamos fazendo, através de formação continuada dos trabalhadores que trabalham em outras áreas, levantando o assunto, tratando do assunto, não deixando o assunto ficar velado, assim como nós Isso. fazemos também com o aborto, porque é uma outra área igualmente um pouco velada, tem medo de se falar nela, tem medo de se falar no suicídio, da depressão. Então, nós estamos atentos a essa oportunidade, que nem o Marco fala, né? De olhar para a família com esses pontos frágeis que estão acontecendo e levar para a casa espírita essa informação, para que a casa espírita entre si, né, por meio da palestra, por meio do DIGI, por meio das reuniões de paz, dos grupos de estudo principalmente, esse assunto seja falado. Então, isso está no nosso documento orientador, é um questionamento que a gente fez bastante durante 1 ano e meio aí na construção, e o Marco e a Cris nos ajudaram muito, porque a gente fala, a família que tem que fazer isso, a família não tem essa autonomia. A autonomia nossa é trabalhar junto com as áreas. E a nossa autonomia é essa daqui, promover informações, promover orientações, para que a casa espírita possa fazer como um todo esse trabalho, né? Então é muito importante que a nossa obrigação é exatamente essa, né? Ficar atento a essas dificuldades, às necessidades todas que são trazidas e levantar essa lebre dentro das casas espíritas. Então, aí sim, aí a nossa atuação é sempre voltada para a orientação da família. Mas eu fiquei muito feliz de te ver de novo. Muito E tá, obrigada, Márcia. gratidão, Marli. E tá certo. E já é um grande trabalho, Marli. É um grande trabalho, né? Eu agradeço muito, amigas e amigos, né, a oportunidade de nós estarmos aqui. Realmente é um tema, vamos dizer assim, espinhoso, assim como é o aborto, o suicídio, mas nós temos que seguir a orientação do codificador lá do terceiro slide. O papel da casa espírita. Está lá na Viagem Espírita de 1862, Lyon e Bordeaux. Nós não podemos nos ausentar daquilo que nós possamos fazer, seja no esclarecimento, seja na atuação direta. Mas, com certeza, se a gente tem na ideia de que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, isso já é um grande trabalho, Marli. Gratidão, meninas. Bom, amigos, vamos elevar o nosso pensamento, buscando a conexão com o alto, com os nossos mentores, com Jesus, nosso mestre amigo, e agradecer pela possibilidade da Márcia estar conosco, trazendo esses esclarecimentos tão importantes para o nosso aprendizado, para a nossa atividade no dia a dia das casas espíritas, nos auxiliando a sermos cada vez mais trabalhadores que comungam com o ideal espírita de acolher e de amar a todos os nossos irmãos de caminhada. Agradecer imensamente pelo Espiritismo, pela doutrina que nos auxilia muitíssimo a entender todas as coisas que acontecem e nos ajuda a enxergar de uma maneira que nos aproxima de Deus. E é com esse pensamento de gratidão e a certeza de que nunca estamos só no trabalho que encerramos essa atividade. Que assim seja.